Então, Atos capítulo 17. Paulo chega em Tessalônica, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então Paulo sempre tinha esse costume, quando ele chegava, que ele já estava na sua segunda viagem missionária, sempre chegava na cidade nova, a primeira coisa que ele fazia era visitar uma sinagoga. Por quê? Porque tinha muitos judeus da dispersão, da diáspora, então era comum encontrar judeus em outras cidades. Quando ele não encontrava, como por exemplo em Filipos, na semana passada a gente estudou sobre isso, ele ia onde eles se reuniam, porque para ter uma sinagoga era necessário ter pelo menos 10 homens judeus para poder abrir uma sinagoga. Então se tivesse menos de 10 homens, não importa a quantidade de mulheres, era necessário, não poderia abrir uma sinagoga. Então Paulo vai até o Rio, onde ele conhece Lídia, inclusive, ela se converte, enfim, onde ele cura aquela mulher endemoniada, e isso gerou um problema. E aí ele teve que sair de lá. Ele curou, e aí o pessoal queria matar ele, então foram contra, incitar as multidões contra Paulo. Paulo teve que ir lá. Então Paulo sai, daí por causa disso. Aí Paulo chega em Tessalônica, tá achando que as coisas vão ser tranquilas para ele. Tessalônica era uma das principais cidades da Macedônia. Se eu não me engano, fugindo da memória, era a capital da Macedônia, seja, eu acho. Não, Filipos era a capital. Não, já é Tessalônica mesmo. Essa Tessalônica é uma das cidades mais importantes da Macedônia. Paulo, inclusive, escreve epístolas a Tessalônica depois. Epístolas são várias, não são só essas duas que a gente tem registro aqui. A gente tem pelo menos mais uma, a gente tem certeza, que se perdeu entre a primeira e a segunda epístola. Porque na segunda epístola que a gente tem na Bíblia, ele escreve e ele cita uma epístola anterior. Só que essa epístola que ele cita não é a que a gente tem aqui, não é a primeira. A primeira não fala nada do que ele falou. Então, essa epístola, o conteúdo dela é um conteúdo de grande interesse para os teólogos, porque lá Paulo falou mais abertamente sobre escatologia, que é a doutrina das coisas que aconteceram nos últimos tempos. E aí a gente vê que algumas cartas que os apóstolos escreveram vieram parar na Bíblia, outras não, porque foi da vontade de Deus. Tudo que está aqui da Escritura foi Deus que quis que estivesse aqui da forma que está aqui. Então, o que não veio para cá é porque Deus não quis. Então, ele não viu propósito em toda a igreja ter aquela carta específica que Paulo mandou para Tessalonicenses lá. Mas é de grande curiosidade o que será que está escrito lá. Então, acredita-se que foi a maior revelação nesse sentido, de que aconteceu todos os tempos, para eles nessa epístola. Mas foi algo bem exclusivo que Deus fez com que se perdesse a mão na história, que ele não queria que tivesse aqui. E Paulo, por 3 sábados, ou melhor dizendo, por 3 semanas, era uma maneira judaica de marcar as semanas, cada sábado da semana, ele arrazoou acerca das Escrituras. Ou isso é, ele expôs as Escrituras. Então a gente vê que Paulo, quando chegava a pregar, ele não chegava lá, não, irmãos, pois é, que essa semana eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e aquilo outro, e pois é, e aí converte aí, assim, assado. Paulo expunha as Escrituras, ele não ficava contando histórias no púlpito, ele não ficava falando a vida dele. Paulo falava coisas que ele acha, não falava filosofias que ele acreditava e ele pensava. Ele falava o que está na Bíblia. Ele falava aquilo que Deus deixou revelado de forma escrita. Quando fala Escrituras aqui, ele pegava o Antigo Testamento, o Novo Testamento, estava sendo escrito ainda. Paulo é responsável por ser uma metade do Testamento. Então aqui ele chega, porque tinha um costume, lá nos judeus, de quando chegava um rabino, Paulo era rabino, Paulo era mestre. Foi treinar os pés de Gamaliel, inclusive, um excelente mestre da época. Quando eles chegavam, eles davam uma oportunidade. Isso é muito comum nas assembleias, vocês podem reparar, eles dão muita oportunidade, Então, dá uma oportunidade porque vai para o rabino e quer falar alguma coisa. Se ele tem alguma interpretação bíblica, falar alguma mensagem, falar para a sinagoga, se Deus falou alguma coisa para ele falar para o pessoal, então eles davam uma oportunidade comum. Então Paulo, quando ele chegava, eles já davam a oportunidade de Paulo falar. Isso, se não der, Paulo pede, eles na hora oferecem também a palavra para Paulo falar. Então é legal essa cultura de dar uma oportunidade e tal, só que cuidado, não vão pegar isso aqui e fazer de qualquer jeito. Eles davam a oportunidade para os rabinos falarem. Para os rabinos.
Isso aqui é como pegar os nossos dias, é como se não, tem um teólogo veio aí, tem um teólogo aqui na nossa igreja. Será que ele quer falar alguma coisa? Tem um pastor que veio visitar a nossa igreja. Quer falar alguma coisa? E normalmente isso acontece. Quando é um pastor dá a palavra para o pastor ir lá para ele saudar a igreja. E normalmente o pastor leva o versículo bíblico, ele não, né, espera-se pelo menos. Né? Ele não somente vai lá dar um bom dia, uma boa noite para a galera e ir embora. Né? Então esse era um costume comum. Então isso facilitou muito. A gente vê que Deus preparou Paulo desde o início para fazer o que ele estava fazendo. Vocês vão ver isso mais ainda à medida que a gente for aprofundando o texto. Versículo 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia: Ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então ele segundo as escrituras, esse razão também significa debater, no bom sentido. Debater é diferente de discutir. Qual é a diferença? Na discussão é eu contra você. Eu estou discutindo com você, você discute comigo, eu quero vencer você. Agora, no debate é eu e você contra o problema. Na discussão, eu quero ganhar de você, você quer ganhar de mim. É um contra o outro. No debate é eu e você contra o problema. A gente quer chegar numa solução. A gente quer entender juntos, um traz um ponto, outro traz um contraponto, e juntos quer chegar numa solução. Então eles debatiam, de forma oculta. Nada que alguns fora ou outro discutiam, eles se viam demais, eu vi a verdade, porque a verdade sempre machucou e vai continuar machucando, é impossível, a gente nunca deixa de pregar a verdade, só para algumas pessoas não se ofender com isso, porque a maior ofensa é nós pecando todos os dias contra Deus, isso é ofensa. E Billy Graham fala isso, ele fala, não se preocupe em ofender as pessoas com a verdade do Evangelho. As pessoas ofendem Deus todos os dias, não estão nem aí para isso. E é verdade. E é com isso que a gente tem que se preocupar. Não é, será que eu estou ofendendo? Eu estou pregando aqui, será que eu estou ofendendo o Marco Aurélio? Não me preocupa com isso não. Mas será que eu estou ofendendo Deus no meu dia a dia? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não agrada a Deus? Eu preciso mudar e melhorar? Me render diante de Deus que Ele ajude, Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Aqui a gente vê que alguns se converteram, isso acontecia normalmente, e também alguns gregos piedosos. Esses gregos piedosos eram o quê? Vamos relembrar aqui. A gente tinha três que na época tinha o judaísmo, e aqui o cristianismo já fez essa ruptura com o judaísmo. O cristianismo sai do judaísmo, quer ou não, a gente veio lá, porque ele é a consumação, né, do judaísmo, o judaísmo perfeito, completado, porque Cristo veio, o Messias já veio. Só que até hoje ele está aguardando o Messias chegar. Então, dentro do judaísmo tinha três categorias de judeus, de crentes, vamos dizer assim. Tinha o judeu de sangue mesmo, judeu hebreu, né, o judeu de sangue judeu. Tinha os prosélitos que eles eram iniciados no judaísmo, mas eles não eram judeus de sangue, mas eles se circuncidaram, então eles se tornaram judeus. E terceiro, o judeu piedoso, ou crente piedoso, ou homem piedoso, falava assim, porque é uma pessoa que cria em Deus, ela tinha fé, mas ela não era adepta do judaísmo. Ela não guardava os sábados, ela não circuncidava, ela cria em Deus. A gente vê muitos desses judeus, até gregos piedosos, que olhavam para o Deus dos judeus, que é o nosso Deus, e falavam, nossa, realmente. Mas eles não seguiam a dieta judaica e nem nenhum costume judaico. Então a gente vê que muitos deles se converteram e muitas mulheres distintas, diferentes mulheres se converteram. É um grupo específico de mulheres ali. Então várias mulheres se converteram. E Lucas, ele dá destaque às mulheres. Eles se converteram ao judaísmo, ao cristianismo. Aqui, Paulo, versículo 3. Demonstrando ser necessário que Cristo morresse e ressurgisse entre os mortos, mostrando que Cristo é Jesus. Então, Paulo expõe as escrituras, como você vê, por exemplo, Pete Shows, Jesus fazendo. Então, Jesus fala: esse aqui sou eu. Aí Paulo fala: esse aqui é Cristo, que morreu, e ele tinha que morrer mesmo para pagar os nossos pecados. Ele tinha que morrer e ressurgir, isso é ressuscitar. Então eles creram no cristianismo, dentro dos judeus, pessoas que já criam o judaísmo, porque primeiro Paulo sempre ia em quem já era judeu. Tanto que a gente vê conversão de gentios em massa, os gentios aceitando primeiro dos judeus, em Éfeso, né, que a gente viu semana passada, e acho que só em Atos 19, a gente já vê isso de novo. Não sei se nem em Coríntios não, mas em Atos capítulo 19, a gente já vê isso de novo.
os gentios aceitando antes dos judeus. Enfim, Lucas aqui ele dá ênfase nas mulheres. A gente tem que entender que a cultura da época era extremamente machista, mas era muito mesmo. Não é lacrando, sendo um feminista, não é nada do tipo, mas era machista. É só você estudar a história que você vai ver. Né? Tanto que a mulher não tinha direito de nada. Literalmente, se a mulher queimasse o arroz, o cara podia divorciar com ela. Literalmente. Queimou o arroz, não é de brincadeira. Então, assim, só que não é o feminismo que deu destaque às mulheres, não é o feminismo que deu lugar às mulheres. Não há nada longe embaixo do sol. A Bíblia já fez isso há muito tempo do jeito certo. Lucas dá muito destaque às mulheres o tempo todo. Vamos lembrar da semana passada, em Atos 16, ele destaca que aquelas mulheres eram servas de Deus mesmo. Lídia, aquelas mulheres eram servas de Deus. E elas, em maioria ali eram mulheres, elas creem em seguir o evangelho. E Filipe foi evangelizado. Então, sem grande destaque, quando Jesus ressuscita, as primeiras testemunhas que vê ele são mulheres. E na cultura da época não seria sábio, se eu estou inventando uma fábula, uma história, eu registrar que foram mulheres que viram. Porque o machismo era tão grande naquela época que mulheres não poderiam ser testemunhas. Se você, por exemplo, matasse o Caleb e só a Bia, a Maria e a Ana vissem, era a minha palavra contra dele, não importa a palavra delas. Mulheres não poderiam ser testemunhas. E aí, na Bíblia a gente vê o quê? Quem são as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Cristo? São as mulheres. Então, isso confirma a autenticidade dos relatos. Porque se eu quisesse mentir, eu ia colocar isso, porque isso é muito mais fácil comprar a minha ideia. Que a primeira coisa que o povo naquela época vai falar, né? E mulher que veio primeiro? Eu duvido. Literalmente. Então, quem dá o destaque, sem feminismo, sem lacração correta, é as escrituras. A gente vai ver isso aqui mais pra frente, inclusive. Lucas poderia ter ocultado isso, mas não fez, porque não era a vontade de Deus. Deus quis que ele registrasse isso. Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus entre a malandragem, ajuntando a turma, alvoraçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não se encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Estes têm transtornado o mundo, chegaram também até aqui. Então aqui a gente vê que os judeus ficaram com inveja, aconteceu o tempo todo, e eles então incitam homens da malandragem. No caso aqui a palavra deles significa literalmente bandidos, chamou os bandidos. Imagina chegando, por exemplo, sei lá, nos Noinha, que é apaixonado, entendeu? Chega essas pessoas para o galpão e incitou eles e a multidão e o povo. Então incitou os dois, tanto a malandragem quanto o povo, contra eles. Eles estão errados. Por quê? Apenas porque, segundo eles, estava causando tumulto, porque estava com inveja. Estavam com inveja. Quem é esse que chega agora e toma o nosso lugar? Quem é esse? E nós que sabemos como assim tem um conhecimento que nós não temos. Não existe isso. Esse Jesus ele não é falso, eu não acredito nisso não. É heresia, não vou aceitar isso não. E eles então incitam as multidões com ódio contra ele. Então eles foram na casa de Jason. Jason era com certeza um convertido, que converteu com Paulo, e hospedou Paulo em sua casa. Paulo sempre ficava hospedado na casa de alguém que era missionário. Então ele era itinerante, estava em viagem e ele não tinha casa, né? Ele tinha que ficar na casa dos outros mesmo. Ele estava em viagem. E sempre a parte da hospitalidade era mais comum naquela época que hoje em dia. Hoje em dia está faltando hospitalidade. Tem gente de dificuldade de receber gente na casa dele. Né? A gente mesmo ontem saiu aí para as visitas e cadê? Tipo, você, né? Tem gente que às vezes não chama para entrar, ela não van, com esse receptivo. Então tem pessoas receptivas e pessoas que não. Mas aqui era de extrema importância, inclusive na cultura judaica. A gente vê isso lá dentro do Levítico, capítulo 19. Versículo 6. Porém não encontrou ele, então não levou ele, levou Jason e alguns irmãos perante as autoridades. Essa palavra que aparece aqui para autoridades, que é politarchas, é uma palavra exclusiva de Lucas e daqui. Então ela não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia, apenas esse capítulo. Lucas usa a palavra politarchas. O que levou, inclusive, alguns críticos, alguns estudiosos, né, da crítica textual, a duvidarem da autenticidade dos relatos lucanos.
falar, será que esse livro realmente deveria estar no canônico bíblico, então? Porque Lucas usou uma palavra nova que provavelmente ele inventou essa palavra, então não faz sentido Lucas, isso aqui ter sido verdade. Tem uma palavra inventada aqui. Só que o tempo e a arqueologia inocentaram Lucas. Acharam escritos por volta do século 2 e 3 depois de Cristo, né? E esses escritos estavam na Macedônia e eles eram 19 escritos. E todos eles tinham essa palavra, politarches. Ou seja, era uma palavra típica da região, que significava juízes ou autoridades, como foi bem traduzido aqui, inclusive. Então, os macedônicos, eles chamavam os juízes de politarches. Dessas 19 menções, são 12, se eu não me engano, acho que são 12 delas foram voltadas à Macedônia, e dessas 12, 5 aqui em Tessalônica. Então, na verdade, Lucas, ele não inventou a palavra. Ele usa uma palavra típica da região, demonstrando que ele era um historiador sério e responsável, e que estudou. Porque ele sempre usava a palavra típica da região. Então, ele conhecia a palavra típica da região sem ele estar aqui. Detalhe, essa São Luís foi no passado, ele não está aqui. Ele volta a se juntar na viagem histórica depois, que ele não está. Mas, às vezes assim, ele usa uma palavra da época, ele sabia. Lucas tinha conhecimento. Então, fiquem tranquilos, a Bíblia sempre é inspirada por Deus. Ela aparece aqui mais uma vez no versículo 8. Versículo 7. Os quais Jasão hospedou. Todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus Cristo outro rei. Tanto a multidão como os politarches ficaram agitados ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após ter recebido deles a fiança estipulada. Os caras cobraram o dinheiro deles. Roubaram, isso é roubo. Prenderam pessoas sem motivo e obrigaram a pagar a fiança é roubo. Roubaram eles, a cara dura. E a multidão incitada. Eles, para evitar, eles preferiram pagar. É igual ao trânsito. Às vezes você está andando ali na BR, a faixa está contínua e tem um cara fazendo ultrapassagem. Você tem duas opções. Número 1, jogar o acostamento, já que o cara está meio doido, ele chutar passando a faixa contínua. Ou 2, fica na ignorância. Eu estou certo. Quem está errado é ele. E isso é bater o carro. Não compensa, né? Isso é louco, não compensa. Então, ter paz, às vezes, é mais importante que ter razão, né? Então, você pode até estar certo, mas você abre mão disso. Então, foi isso que eles fizeram. Eles estavam certos. Eu não vou pagar tanto. Sou inocente. Mas para evitar qualquer coisa, eles preferiram pagar a fiança. Mas isso foi roubo. Deus recompensa eles depois, com certeza recompensou, e pesa a mão sobre eles que roubaram depois. Dinheiro vindo de forma desonesta não dura. Não adianta, não dura, não vai durar. Não é dinheiro abençoado por Deus. Certo? Versículo 10. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda alvidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então aqui a gente entende um pouquinho da música que eu mostrei para vocês no início. Da música bereanos, um contraste, né? A diferença que você vê aí dos tessalônicos dos bereanos. E era assim. Isso que o Caleb estava interessante. Cada cidade que Paulo chegava tem uma diferença. Cada cidade. Toda cidade tem um diferencial. Daqui a pouco a gente vai chegar em Atenas. A diferença também é importante. Cada cidade tem uma coisa específica. Assim como cada pessoa. É a multipluralidade do corpo de Cristo. Somos pessoas diferentes. E que a gente dá certo junto em Cristo. Igual os discípulos. Eles eram 12 apóstolos completamente diferentes. Lá a gente tinha um cobrador de impostos, que ele seja odiado do povo. Então, com certeza, Mateus, com certeza era muito racional, uma pessoa que trabalhou do lado do império, e ele era um judeu que trabalhou do lado do império, então ele era muito criticado por isso. José aborda muito bem isso. A gente tinha um Zelote, que era o oposto disso. O oposto, o Zelote, ele era o contrário, ele queria pegar uma espada e incitar uma rebelião contra César, os Zelotes. Eles defendiam isso, uma revolução armada mesmo. Destituir César do poder e não tomar o poder. Então os Zelotes eram assim. Então a gente vê que tinha gente de todo tipo. Tinha Pedro mais estourado, tinha Tomé que era mais frio e calculista, mais racional, até demais, ao ponto de não acreditar em algumas situações, ficar com medo. Então, como um desse não serve? Em Cristo.
Olha para essa sala, tem mais gente chegando, olha para essa sala. Nós somos pessoas diferentes. Tem gente aqui mais estourada, tem gente mais calma, tem gente que não gosta de conversar muito, tem gente mais extrovertida, tem gente que conversa com qualquer um, até dá bom dia, dá bom dia para cavalo, entendeu? Tem quem conversa demais, dá bom dia a cavalo, não sei se você já ouviu esse ditado. Então, são personalidades e a gente dá certo. Então a gente não pode ficar com esse negócio aqui na igreja, disso, de não vou falar de tal pessoa, fulano isso, fulano aquilo, não, mas tinha que ser mais solto. Cara, cada um tem sua personalidade. E em Cristo a gente consegue viver em unidade, como um só corpo. E isso você não encontra em nenhum outro lugar. Porque em um outro lugar basta duas pessoas diferentes para a confusão e a briga estarem armadas. Mas aqui não. Quando eles chegam em Bereia, na Bereia, os de Bereia são mais nobres que os de Tessalônica, que não no sentido de condição financeira, de serem mais ricos, terem roupas e casas melhores, não é nesse sentido. Tessalônica, inclusive, acho que era mais rico que Bereia, para pensar na cidade como um todo. Mas cabe um estudo para eu confirmar isso, tá? Eu acho, não tenho certeza. Agora, os bereanos eram mais nobres porque eles ouviam. Os tessalônicos não, eles não ouviram. Eles já foram rebatendo, falando com inveja, se doeu. Os bereanos ouviram e outro falou, peraí, faz sentido, mas vamos conferir? E eles pegaram e examinaram as escrituras todos os dias para ver se era igual esse tal de Paulo está falando. Será que ele está certo? Nós devemos ser bereanos, todos nós. Sempre que alguém prega a Bíblia, sempre que alguém diz sobre a Bíblia, porque muitas pessoas hoje têm uma opinião sobre a Bíblia sem contudo terem lido a Bíblia, sem contudo terem estudado a Bíblia. Está cheio de gente assim e vai ensinar a Bíblia sem saber nada. Ele vai falar xismos, vai falar coisa por coisa. Então a gente tem que pregar aquilo que Deus deixou revelado, escrito nas Escrituras. Então examine. A melhor forma de você pegar um herege é você ver na verdade, igual o Cristo. Será? Você não acha que tem gente que já deve ter palavra para pensar, rapaz, e se o Henrique Cristo realmente for Cristo? Já pensou? O cara lá que fica com uma porrada de mulher, né? Lá na casa dele, posta aqueles vídeos, as músicas lá, né? Com certeza do Job, infelizmente, certeza, algumas daquelas deve ser. E aí, tipo, o cara, e se ele for Cristo? Cara, se você olhar a Bíblia, minimamente você sabe que não é. Óbvio, porque Cristo já viu. Cristo morreu e ressuscitou. E quando Cristo voltar, não vai gravar um fã com mulher, não. Quando Cristo voltar, é para levar a gente para o céu. É isso. Então, se você olhar a Bíblia, você não vai cair. E aí você pensa, cara, o Nossa é um exemplo muito besta. Tipo, cara, claro que ninguém acredita nele. Tem gente que acredita. E da mesma forma que tem gente em Cristo, e é algo besta, algo simples, tem heresias mais sofisticadas que você acredita. Vocês, eu espero que não. Eu falo, nós acabamos caindo às vezes. E Paulo fala aos Filipos: olha, não sejam como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Como que eu não vou ser levado, então, por qualquer vento de doutrina? Você vai uma folha de bananeira, um lado que vem só no outro, examinando as escrituras, vamos no pé firme com a verdade. Eu volto a tornar a contar uma história que o pastor Orlando gosta de contar. Ele fala que o cara foi contratado para contar dinheiro de papel mesmo, no banco, né? Aí ele pegou, o cara chegou com um pelotão de dinheiro para ele assim, vamos ver se é bom mesmo, quanto dinheiro tem aí? Se você acertar, eu te contrato. Ele contou. Aí ele disse, achou a nota falsa? Não. Então não tem como te contratar. Você procurou a nota falsa. Quando você não achar a nota falsa, eu vou te contratar. Ele procurou, não tem nota falsa aqui. Procura de novo. Depois o cara para fazer isso 2, 3, 5 vezes. Daí o cara desistiu. Ele falou, mano, não tem como. Eu olhei nota por nota, eu olhei cada detalhe. Eu examinei, né? Examinei, cuidado, não tem nota falsa aqui. Me desculpa, mas pode ir para o outro. Ele não está contratado. Por quê? Não tinha nota falsa, não. Mas agora você já conhece tantas verdadeiras que se eu colocar uma falsa, vai saber identificar na hora. E aí entra a parte do rap Bereanos, que ele fala: eu prego e tenho ouvido, falo que tenho lido, rimando teologia que inspirou mais um erudito é quem estuda a Bíblia, bereano, com o ouvido apurado a falso ensino, conferindo o pergaminho, nem tudo que brilha é ouro. Cara, é de uma profundidade esse refrão assim, Deus não tem noção. Então, a gente tem que ter ouvido apurado a falso ensino. Você ouviria
pastor na terra, não, é tá amarrado. Pastor no céu, é Jesus, seu pastor tá amarrado. Ele pastor na terra, pelo amor de Deus, se eu ouvir isso, é o pastor. Aquele meme lá do Tom Cruise, é isso, ouvida por ela, falso ensino. Conferindo no pergaminho, que é uma referência clara à Bíblia, porque nem tudo que brilha é ouro. Nem toda pessoa que pega na sua mão e sorri pra você gosta de você. Isso é fato. Tá cheio de ensino, falsidade. Mas aqui na igreja não pode ter isso. Então, cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Tem gente que parece, mas não é. Tem gente que heresia, toda heresia tem que estar no ponto de verdade. Imagina, o cara vai falsificar uma nota. O cara vai colocar uma nota completamente diferente. Claro que não. Ele vai, toda cópia é o máximo possível parecida com o original. Senão não vende a ideia. A heresia, para ela se difundir, ela precisa ter um ponto de verdade. Precisa, é necessário. Mas a gente tem que ser como para examinar as escrituras. Então eles receberam a mensagem e eles examinaram, eles não confiaram e está certo. Não confia não. Inclusive, o ideal é sempre que você ouve a pregação, você tem que conferir isso na Bíblia mesmo. Os pastores estão pregando aí, essa aula, ele está sendo de acordo com o que está aqui, é o que está no texto bíblico mesmo, então boa. Alguém chegou a pregar aqui, a gente, tá, ó, ouvido apurado, falso ensino. Se tiver algo aí, volta aí. Quando eu prego também em outro lugar, espero que faça mesmo, confere, se não está na Bíblia. Como Paulo mesmo disse, Paulo, está aqui na história, escreveu, vai estar no lançamento. Pregar o evangelho que não foi esse, não dê ouvidos que eu seja maldito, porque o evangelho é esse. Eu estava vendo na internet, o pregador, ele abre a Bíblia e o versículo que fez. Eu pensei, ele deve ter decorado. Ele sabe o capítulo inteiro, né? Então, o problema está aí. Tem gente que usa a Bíblia para embasar suas ideias. Igual, vou dar um exemplo prático. Primo Rico. Quem conhece o Primo Rico aí? Que ele fala de investimento, não sei o quê. Já ouviu? Conhece? O primo faz isso o tempo todo. Ele usa a Bíblia para embasar o que ele fala. Só o Marçal faz isso também. Desculpa quem gosta do Marçal, se pegar isso, fala de mim. Ele faz isso o tempo todo também. Ele usa o versículo para poder apoiar a ideia dele. Falar, ó, você tem que ter dinheiro, tem que investir, ó. Olha o que o Salomão fala aqui, ó. Pega um versículo forte, contexto, separado, e pum, para aplicar aquilo que ele está falando. Então ele não está interessado em expor as escrituras, em falar o caminho que está falando. Ele quer só reforçar a ideia dele e quer pegar a gente, atingir o público cristão, citando o versículo bíblico. Inclusive teve um versículo, eu não me lembro qual que é, de Provérbios, foi de Salmos, de Provérbios, que o primo rico usou uma vez. Rapaz, eu duvido que está assim na Bíblia. Eu duvido, não tem como, não tem condição. Tinha assistido a caneta. Cara, você vai deixar para nós? Tem caneta aí dentro, a Bíblia não veio hoje. E aí, rapaz, aí eu peguei, você sabe, vou fazer a chamada aqui, que é uma Maria. E aí, eu falei, eu duvido. Aí eu peguei minha Bíblia interlinear, né? Você já uma vez mostrei, o Alex chamou você também. É uma Bíblia original. Tem o escrito original em hebraico e tem também o escrito em português, né? Aí tem a tradução tanto na NTLH, que é a nova linguagem de hoje, é mais mastigada que existe, e tem na Ara, que é essa versão que eu estou lendo com vocês, que é a mais fiel aos originais. Então tem essa mais mastigadinha, essa que originais. E tem o texto em hebraico, original. O hebraico é engraçado, né? O livro em hebraico ele começa aqui. Então você tem que ir virando assim para você ler. É o contrário. E você lê assim, da direita para a esquerda, é muito esquisito. Mas enfim, eu fui conferir. Estava completamente diferente. Nem compara. A palavra hebraica lá não era aquela que de fato estava falando. Estava distorcendo de forma clara. O versículo bíblico está apoiando a ideia dele. Então nem a Bíblia fala sobre isso. Ele não pegou nem ao que a Bíblia realmente falava para distorcer. Ele distorceu a que a Bíblia fala mesmo, de forma proposital. Então tem que ter muito cuidado. Uma coisa, galera, você falou isso em uma coisa. Me desculpa, eu tenho preconceito mesmo. Eu tenho preconceito. Porque a Bíblia ensina até preconceito. Nesse sentido. O cara sobe para pregar sem a Bíblia. Pelo amor de Deus. Vai pregar o quê, meu parceiro? O cara pode até decorado. Não, eu não tenho muito preconceito. É sério. Às vezes só tem um tablet, né? Tá muito na moda. Ou celularzinho, o cara pega o celularzinho dele. Cara, como assim? Então, você está pregar a Bíblia, não é pegar o que você achando, né? Livro que você leu fora para falar. Fazer igual o Caio Modesto fala, isso é preocupante. Preocupante. Você estava falando disso aí, que está na Bíblia, não, você falou, lembrei da brincadeira que a Bíblia fez.
folha da árvore no seu dia. Isso é preocupante. Onde o último encontro de casais, ele só fechou a Bíblia na hora de terminou. Só fechou a Bíblia na hora de terminou. Ele ainda até perguntou, então agora é a hora que a gente acaba, né? Ele pegou e fechou a Bíblia. Ele brincou, hoje é bom. É muito bom. E aí, Hernandes Dias Lopes fala isso, né? Ele fala: você quer saber se numa igreja, se qualquer igreja chegar, se tem exposição bíblica, é fácil. Quando o pregador ou o pastor terminar de ler o versículo, terminar de ler o texto bíblico, observa se as pessoas fecham a Bíblia. Se o pessoal fecha a Bíblia, lá não tem exposição na Bíblia. Significa que quando ele lê o texto, ele não volta no texto. Ele lê o texto e vai embora. E você sai falando um monte de coisa. Agora, se o pessoal não tem a Bíblia aberta, é porque tem exposição. O pastor tem o costume de fazer versículo por versículo. Igual ontem, na pregação de João Felipe. Igual o pastor Orlando faz assim. Você pode reparar que a nossa igreja não tem a Bíblia aberta. Claro que tem um ou outro, obviamente sempre tem, que vai deixar a Bíblia aberta ou vai fechar. Mas é algo que quando eu passei a reparar, vou te falar, é muito verdade. Onde tem exposição bíblica, a Bíblia fica aberta. O pessoal não fecha. Hoje ele veio, ele leu o texto, né? E expôs o versículo, ele releu o primeiro, vamos pôr de 1 a 10. Depois ele relendo, explicando o versículo 2, aí vamos pôr um continuador, 1 e 2, 3, explicando tudo. Aí a gente não corre risco. Claro que você pode ler só um versículo, ler uma passagem da Bíblia todos os dias, pode, o capítulo inteiro, né? Faça isso, é bom decorar os versículos, tem uma dificuldade ali que o Espírito Santo traz na sua mente um versículo bíblico que você precisa ouvir, ou coloca alguém para falar para você. Mas a gente tem que entender, né, cara, que a Bíblia não foi escrita em versículos, que é do século XVI, cara. Século XVI que o cara pegou e falou: pô, vamos em francês. Agora é muito difícil encontrar, era um bolo, isso é um livro inteiro, era corrido, não tinha capítulo, era tudo 100% escrito. Então, aí vamos separar isso aqui. Aí o pessoal quer pegar, de perícope, né? Uma pequena história, um pequeno recorte, e quer aplicar coisas em cima disso. Cuidado, visto que aqui é uma aula de Belém, que a gente está aqui para poder destrinchar o texto e o contexto que fala. Quando uma pregação você não tem esse tempo também, claro. Aí você pega ali um pedaço para poder pregar, e o pregador tem esse compromisso de ver o texto e o contexto também. Precisa. Aí a pessoa pega só um versículo solto e vai saindo fazendo doutrina, dá ruim. Exemplo, você pega lá 1 Coríntios 11, Paulo fala sobre o véu. Peraí, então Paulo não tem, então Paulo está falando que temos que usar véu nas igrejas, né? A mulher tem que cobrir com o véu. É isso? Não é isso, não é sobre isso. Senão só uma igreja cristã está dando certo, né? As outras eram todas erradas? Claro que não, é óbvio que não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que o contexto todo diz. Então, vamos continuar aí? Estamos dando tempo. Versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, Lucas aqui ele faz questão de falar que a maioria dos que creram eram mulheres. Não era qualquer mulher, entende? Eram mulheres sábias. Mulheres sábias, só de olhar ali, sábias, né? Então, mulheres e não poucos homens, isso é muitos, né? Não poucos, não muitos. Então, muitos homens também creram. Com isso de quê? Isso de examinar as escrituras. Ao ouvir e conferir pergaminho, nem tudo que brilha é ouro, vamos ver se é verdade mesmo. Com isso, eles viram que era verdade. Então, eles creram. O Espírito Santo tocou o coração deles e revelou realmente que era verdade. E eles creram. Eles entenderam que era assim mesmo. 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, olha para você ver, os caras lá de Tessalônica saíram, eles rodaram aproximadamente 80 a 90 quilômetros de Bereia a Tessalônica para incitar a multidão contra Paulo. O cara é chatão, né? Os caras foram tipo de Uruaçu a Séries, tá ligado? Não tinha carro na época, pô, tava de cavalo, para poder incitar as multidões. Tem base no negócio desse. E aí é engraçado que quando eles chegam lá em Tessalônica, eles falam: esses que perturbam, né, a ordem, perturbam a paz, chegaram aqui também. A fama de Paulo era famosa já na época, nas cidades vizinhas. Qual que era a fama dos cristãos, não só de Paulo, os cristãos do todo da época? Onde os cristãos chegam, a paz acaba. A fama era essa.
Por quê? Porque os judeus se doíam, as autoridades políticas também, os pretores, né? Os podestitaches, né? Os juízes, eles se doíam e eles perseguiam eles. Então, a paz, no caso, se eles só ficar perturbados, né? É os benefícios políticos deles, a autoridade deles, o domínio deles. E isso que era perturbado. Então, eles tinham essa fama. Porque um cristianismo, onde ele chega, a mudança não tem como ficar igual. Se Jesus, de fato, chega na sua vida, você vai se transformar. É impossível não haja mudança. Você vai ter mudança. Não é impossível que não haja. Paul Auster, nas suas melhores pregações, a pregação chocante de Paul Auster, ele fala assim: imagina se eu chegasse aqui atrasado e falasse, me desculpem, eu me atrasei. E quando eu estava chegando aqui, o caminhão chegou em mim a 150 por hora e pá, bateu em mim. Por isso eu atrasei. Vocês vão pensar duas coisas. Primeiro, ou eu sou mentiroso, ou segundo, eu sou maluco. Vocês vão pensar que ou eu sou mentiroso ou eu sou maluco. Porque é impossível ter um encontro com algo tão grandioso e permanecer igual, da mesma forma que você está. Assim como o encontro, um caminhão a 150 por hora vai te mudar, meu amigo, vai te transformar. O encontro com Cristo vai te transformar. Impossível permanecer igual. Você vai ser transformado. Impossível. Então vai ter transformação. A gente vê esse impacto. Agora os caras chatão, velho. Tá de brincadeira. Na outra cidade, mano. Pelo amor de Deus. Você expulsou Paulo de lá. Eles vão pra Belém para expulsar Paulo de novo. Olha o que acontece. 14. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então Paulo, ele foge, né? O pessoal fala, Paulo, vaza, e vai para Atenas. E lá em Atenas, ele vai para a terceira e última parte da nossa aula de hoje, né? Tessalônica, Bereia e Atenas, a última cidade. Mas antes de ir para Atenas, algo interessante aqui. Eu já falei em outras lições e em outras oportunidades. Sempre que tiver a oportunidade de fugir da morte, fuja. Não busque o martírio contra próprio. Agora, se te capturarem e for necessário que você morra por Cristo, esteja disposto a isso. Não negue a sua fé jamais. Não negue. Vá até o fim. Mas não busque isso contra próprio. Fuja. Paulo fugiu. Se Paulo morre, ele devia ter pregado. Acabou, né? Fecha Atos aqui, né? Tá aqui. Acabou Atos. Acabou Atos. Acabou as epístolas. Que a gente vai ver que Paulo, lá em Coríntios, que é a lição da semana que vem, é de lá que ele escreve as epístolas aos Tessalônicos. É de lá. Então, ele tem as epístolas. Acabou, Paulo foge. Bora de brincadeira. É pra fugir da morte, certo? Fuja da Eu morte. posso matar, me livrar da morte também. Depende da situação, não é pra cá. Não é. Se for legítimo de defesa, não é. O cara vai me matar. Se eu matar ele, ele me mata. Ou não? Ah, O legítimo de defesa. Não. Inclusive, os anabatistas, né? Que a gente tem raízes dos anabatistas ali, eles eram tão pacíficos que eles não pegavam em armas em hipótese alguma. E aí eles foram perseguidos pelos católicos e por outros protestantes também. Mas o batismo foi a religião mais perseguida, se você pegar bem, porque foi perseguido dos dois lados ao mesmo tempo, né? Então, eles eram pacíficos demais e eles morriam, e eles não pegavam em arma. Então, eles cruzavam os braços e apanhavam e morriam, caladinho. Mas, assim, a Bíblia nos dá respaldo para a legítima defesa. Então, caso de vida ou morte, aí nesse caso, pode, entende? Mas a gente, como cristão, evita o máximo se isso é óbvio. Não é para ele ser agressivo ou matar alguém, qualquer coisa. Não é isso. É realmente um caso de humor. Mas também, tipo, o cara tá me roubando aqui e eu vou dar uma de Batman, de super-herói, de Jack Chan, vou roubar a arma dele e matar ele. Não é assim também. É a situação que você realmente vê ali que é vida ou morte, cara. Situação de o cara vem com uma faca, o cara tá aí, você sabe que ele vai te matar. Você sabe que ele não é só, ele vai te matar. Cara, você não deixa proteger sua esposa e seus filhos, é seu dever, nós, enquanto homens, principalmente, proteger nossa esposa e filhos. A Bíblia, inclusive, cara, ela fala da negligência em ajudar o outro. Lá no Antigo Testamento, eu não lembro agora certinho qual livro que é. Não sei se é Reis, não lembro, Crônicas. Fala, e o exemplo utilizado é o seguinte: a ilustração é de uma mulher que está sendo molestada. O cara passa
olha e não faz nada. Esse é um exemplo que nos fala, comparando o povo que estava sendo negligente com as coisas. Ó, a mesma coisa, você passar, ver uma mulher sendo molestada, você não ajuda ela. Você tinha que ajudar. Você tinha que usar a lei de defesa para com ela, com o outro. Imagina com você mesmo. Entende? Então, você ia ali ajudar ali, não é só ajudar. É chegar, entende? Mas a gente, como cristãos, a violência é sempre o último recurso. O último. Só quando é necessário. E até quando é necessário, a gente tem que ser tardio em usar a violência. Fica um exemplo para isso. Paulo rebate. Paulo fica quieto. Paulo apanhou calado, foi preso calado, sofreu injúria, né? E aí ele defendia o Evangelho. Esse foi o Paulo com o Evangelho. Lembra da lição do ano passado? Que Paulo foi injuriado. Aí não, vocês humilhou a gente aqui, vocês querem liberar a gente de boa? Não vai fazer isso não. Vocês vão pedir desculpa pra gente publicamente. Por quê? Não era um orgulho de Paulo falando, porque ia manchar o Evangelho. Isso aí, o Evangelho dos caras que apanhou pelado ali na praça. Não, mas aí os juízes tiveram que pedir desculpa. Era um cidadão romano, eles nem podiam fazer isso. Ele tinha direito de apelar até o imperador se quisesse. É para César, por causa dele. Só que ele sabe fazer isso à toa, ele podia. Então, o pessoal, Paulo sempre preocupava com o Evangelho. O que é melhor que o Evangelho? A gente tem que ter sempre uma postura mais calma, mais tranquila, né? Igual no futebol, às vezes a gente estressa muito jogando bola, acontece. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Na hora a gente fica contrariado, a gente fala uma coisa que é de boa, né? A gente fala, mas às vezes estressa alguma coisa, fala, mas como é que você tem a bola para não cair mais de novo? Mas a gente tem que entender que tem limites, né? Existe um certo nível de cobrança para rendimento, né? Que é comum, acontece mesmo, de falar, não tem espaço não. Mas também um limite. Inclusive, outros horários, cara, igual Rian pode fazer, Rian joga em vários horários, né? Você joga quantos horários aí fora o nosso? Diferentes. Então, assim, pessoas diferentes. Tem segunda, que joga postado, segunda e quarta. Tem jogo brincado, às vezes terça e quinta. Tá doido? No Rian joga todo dia. Porque só joga sexta. Ainda. Sexta e sábado. Tem que descansar, né? Porque domingo é o nosso, tem que descansar. Mas a minha, ela fala assim, nos outros horários, os caras aí enjoados, né? Pode falar assim, mãe. Você não pode errar um passe. A gente não pode estressar, não tem paciência. Nós temos que ser diferentes. Nosso horário tem que ser diferente. Se uma pessoa passar lá e vai falar, caraca, esse cara tem que ser diferente. Entende? Tem que ser, porque eles são os povos de Deus. Então tem que ser diferente. Então se o Ian, por exemplo, joga vários horários, se ele não está vendo a diferença do nosso horário para os outros, está errado. Alguma coisa está errada. A gente faz uma de oração ali, medita ali rapidamente no versículo bíblico, e é só para isso. E tem dor no campo também. Então existe um certo nível de cobrança. E às vezes você fala meio que também, mas a gente tem que se controlar também, entender que é para Deus. Às vezes o time está mais forte que o outro, a gente sempre tirou de novo, isso não é nenhum problema. A gente, o importante é o futebol equilibrado, todo mundo brincar e se divertir. Então tudo que cristão faz tem que ser diferente. E isso, até no futebol, reflete no futebol. Vamos para Atenas então. Passagem famosa, o famoso discurso de Paulo ou pregação de Paulo no Aerópago. Eu vou falar para vocês o que é Aerópago, calma, vamos ler lá. Atos capítulo 17, Alessio tem como fazer uma para mim, por favor? Atos capítulo 17, versículo 16. Quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Então Paulo não se controla, ele não consegue ficar quieto. Ele é interativo. O Isaac, imagina o Isaac. Imagina você colocar um Isaac numa loja de brinquedos, sabe? Moço! Senti falta de jogo. Ele não veio, né? Não é possível. O Isaac mais forte mais. O Isaac é massa. Imagina, uma pessoa, você chega lá, imagina, Alessio, você chega lá, Isaac, ela na loja de brinquedos, fala, espera aí, eu já volto. Ele não vai esperar. Paulo ficou desse jeito, ele ficou lá. Ele viu a idolatria na cidade. Tá errado. Tá errado. Eu imagino o Paulo, gente, tá errado isso aqui. Então, cara, me desculpe, Timóteo. Me desculpe, Silas. Eu não vou esperar vocês. Eu vou começar esse ministério agora. Quem tem espírito missionário mesmo, vive a missão, o propósito da missão, não consegue esperar. Ele vai, ele não se controla. Então Paulo imediatamente vai, versículo 17.
Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então aqui Paulo ia na sinagoga, a primeira coisa que ele fazia sempre isso, falando tanto com os judeus, os gentios piedosos, que eram, né, que criam em Deus também, e também na praça, porque aqui a cultura é outra. Atenas já era completamente diferente. Atenas era um ambiente mais propício ao debate, não discussão. Pelo amor de Deus, eram cultos. Vamos lembrar que era a filosofia grega da época, a filosofia grega que tu estuda lá, Sócrates, Platão, os caras dessa época aqui, eles eram inspirados em Sócrates e Platão, né? Epicuro, né? Por exemplo, vários. Vamos ter o epicurismo que fala sobre isso daqui a pouco. Então, eles eram sofisticados, gostavam de debater ideias, trocar ideias. É tanto que na praça, né, na ágora, tipo, parece agora, né, mas é com acento no ar, na ágora, eles debatiam, era comum, eles estavam e debatiam. Ela chegava com uma ideia lá, ó, isso, aquilo. Paulo viu isso como oportunidade. Ele, opa, então eu tenho o livre direito de chegar lá, falar, pronto, acabou. Cristo. Tudo na sua vida, Cristo. Se eu tenho uma rede social, dedicar a Cristo. Se eu tenho um ativo no Instagram, dedicar a Cristo. Minha vida inteira é dele. Tudo que eu máximo eu posso, eu dedico a Cristo. Não vamos postar nada de outro conteúdo, pelo amor de Deus, claro que não. Mas, hora ou outra, um curso, um versículo, uma mensagem, uma reflexão, tudo é consagrado a Cristo. Então, Paulo, opa, vou pegar uma oportunidade e vou pregar o Evangelho baseado nisso. Então, ele vai lá, na praça, e começa a discorrer, isso é, falar das Escrituras. Olha o versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Tá, esse versículo tem uma curiosidade, mas uma principal. Aqui é a única vez na Bíblia que aparece a palavra filosofia. Não aparece em nenhum outro lugar, né? Filosofia, né? Nenhum outro lugar aparece mais filosofia, ok? Filosofia, eles eram filósofos gregos, né? Eles eram mesmo, porque filos é amor, mas aquele amor de amigo, né? E Sofia é conhecimento. Pensa quem é que sabe chama Sofia? Pois é, o nome dessa menina tem origem no grego e significa conhecimento. Isso é amigo do saber. Então, um filósofo é aquele que ama o conhecimento. Então, filosofia é isso. Ela ama o conhecimento. Então, ela amava o conhecimento. E aí, Paulo, ele debatia aqui com filósofos epicureus e estoicos. Vamos entender quem eram os epicureus e quem eram os estoicos. Os epicureus, eles defendiam que a busca pela felicidade é uma vida sem preocupações, sem se emocionar demais, sem paixões e sem temores. É uma vida tranquila e que você tem que focar apenas naquilo que está sob o seu controle. Por exemplo, se o seu avião se atrasou, isso está no seu controle? Não. Então não tem por que se estressar com isso. Então espera. Então foca naquilo que está no seu controle. Então, de forma bem resumida, é claro, né? Mas sempre falar melhor disso, de forma bem resumida é isso. Eles focam nisso. Na paz absoluta, na ausência de problemas e no nosso controle, no autocontrole das nossas emoções diante das situações que não temos controle. Porque você pode não ter controle da situação, mas você tem controle de como você vai reagir a ela. Então, às vezes você não tem controle, né, de evitar que o cara vai entrar mais firme com você, mas você controla a sua emoção, você controla a forma que você vai reagir a isso. Isso são os epicureus, né? Os estoicos, por outro lado, eles defendiam a busca pelo prazer, mas não da forma que os hedonistas pregavam. Hedon de prazer, né? Os hedonistas, para eles, a vida tem que ser uma incessante busca desenfreada de prazer. O máximo de prazer que você conseguir sentir na sua vida, não importa como, é o que importa. Os hedonistas pregavam isso, mas não os estoicos, né? Para eles, não. Os epicureus, perdão. Para os epicureus, era a busca controlada de prazer com a razão. Eles valorizavam muito logos, né? A razão. Então a razão era valorizada. Então, uma busca lógica do prazer. Então, buscar pequenos prazeres. E para eles, essa busca lógica do prazer que traria felicidade é um prazer que não está atrelado literalmente e diretamente a bens materiais.
e sim um prazer apegado às pequenas coisas da vida, em um nível mais baixo, e em um nível mais alto principal, às relações com outras pessoas, de amizade, como por exemplo. Então, para eles, esses momentos eram mais importantes e para eles o importante eram prazeres simples e duradouros. Então, um momento de conversa com alguém para eles vale mais do que algumas riquezas. E sim, então alguns bens materiais também, mas isso era em segundo plano. Eles defendiam isso. Então, e eles eram panteístas. De certa forma, eram panteístas. Então, o que é o panteísmo? Como eu falei para vocês, naquele momento, o panteísmo acreditava que Deus tem tudo. Deus tem tudo. Inclusive eu falei do enoteísmo, né? O enoteísmo é o seguinte: enon significa um Deus. Então, o enoteísmo, ele defende que existem vários deuses sim, mas só um é o principal. Mas nós não somos enoteístas de modo nenhum, tá maluco? Só existe Deus e pronto, não existe outro Deus. Acabou, só existe o nosso Deus. Né? A gente é monoteísta. E mono significa único Deus, um só Deus, no sentido de não um entre vários deuses. Que o nosso Deus é o mais forte, Zeus, por exemplo, né? Só que na época eles eram muito enoteístas. E sim que existe apenas Deus. Então Paulo debatia com eles, porque o cristianismo contraria tanto estoicos quanto os epicureus. Contraria os dois. Falam, peraí, a felicidade se encontra em Cristo. Não é nessa busca pelo prazer. E não é só da maneira que você lida com os problemas. Por mais que eu concordo com algumas partes, né, dessas filosofias, principalmente da ausência de problemas, concordo que você como lidar com os problemas, com novas emoções, mas não vou concordar 100% com isso. Né? Eu queria também resumir para vocês, tem mais coisa por trás, é coisa que nem eu sei, inclusive. Que eu não aprofundei tanto, porque não me dá tempo de trazer aqui também. Então Paulo debatiu com eles. Nesse versículo 18 fala que eles perguntaram: o que esse cara tá tagarelando aí? O que tá falando aí? O que é esse cara, moço? O que tá falando aí, rapaz? O que é isso? Sabe o que é? Jogou aonde? Jogou onde? Tá de brincadeira. Então eles duvidando do que Paulo estava falando. E falando assim: ele parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Teve um teólogo que ele sugeriu que apareceu deuses no plural, no sentido de Jesus era um Deus e a ressurreição era outro, que eles tinham entendido assim, mas isso não faz sentido para o texto, não faz sentido. O estranhos deuses aqui é só porque ele pregava Jesus mesmo, um único Deus, mas é porque eles eram enoteístas, eles acreditavam em vários deuses, né? E Paulo estava rebatendo justamente isso. A idolatria deles, a forte idolatria deles. Então, versículo 19: tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Olha como o Caleb falou, né? A diferença, né? O contraste de um para o outro. Em Tessalônica, tá errado, vamos bater nele, vamos embora. Chegou em Bereia, peraí, nós vamos ver se é desse jeito mesmo. Rapaz, parece que você tem razão, rapaz, você tem um ponto, não é isso mesmo. Aí em Atenas, peraí, ups, não diga mais nada. Vamos levar ele para um outro lugar, para ele debater com os principais. E a gente quer entender esse negócio assim melhor. Cara, olha a diferença de cidade para cidade, como a cultura muda. Filipos, aí cidade não tinha. No Rio, vamos pro Rio, ele pega com um demonial passando. Então é isso, ser missionário é isso. A vida inteira você vai ter situações diferentes. A vida também a gente lida com pessoas diferentes com o que a gente tiver. É muito engraçado. Né? Então eles param lá no Ágora, né, na praça, pregando. A gente está aqui na praça e falam: peraí, vamos levar ele, São Luís aqui, muito diferente da de Atenas, da Câmara dos Vereadores, entende? Uma sessão pública ali para conversar. Então Paulo vai para o Areópago, que significa literalmente colina dos ares. São duas palavras, Aeros e Pagos. Pagos é colina e Aeros é ares, né? Então, Aeros, Pagos significa colina dos ares. Aí, em português significa Areópago. Então, a colina dos ares, ou também chamada a colina de Marte, era onde o pessoal debatia, né? Até mesmo as principais autoridades da época. Os filósofos principais, o povo mais culto. Eles valorizavam o conhecimento de Paulo, viu que, esse aí sabe. Mas que doutrina nova é essa?
A gente não conhece isso, a gente quer entender. Os caras eram sábios, eles não pegam. Quero ouvir, no mínimo, mesmo que eu não concorde, eu quero ouvir mais. Então, fale, não só para mim, para ele parar de falar na praça. Pô, vamos falar primeiro aqui, vamos para a Europa falar, vamos ver como é que esse negócio aí. Levaram Paulo. Paulo, então, fala, não vou de jeito nenhum, de modo nenhum. Paulo vai. Acredita-se que tinha cerca de umas 30 pessoas ali no Aerópago, mas pessoas bem cabeça, e que elas influenciavam outras pessoas com seus pensamentos, suas filosofias. Dentre essas 30, tinha com certeza epicureus históricos, sem dúvida nenhuma. E Paulo, no seu discurso de que ele rebate o epicurismo e o estoicismo. Então Paulo veio com uma oportunidade perfeita, e aqui a gente tem as mais belas pregações registradas na Bíblia. Claro que todas são belas, assim, essa pregação de Paulo na Europa é sensacional, de um nível absurdo. Que é interessante fazer a referência cruzada, sabe? Para Colossenses, Paulo mencionou isso de novo, enfim. Vamos lá. E nisso Paulo está sozinho, tá? Timóteo e Silas só chegam depois, mas juntar com Paulo. Nisso ele está sozinho, embalou o menino. Né? E Atenas, vamos lembrar que Atenas é uma cidade extremamente importante. Tal qual era Roma, o Império Romano, era Atenas para a Grécia. Atenas até hoje é uma da Grécia, gente. Então, Atenas é uma cidade importante. Então vamos ver o que Paulo fala então. Versículo 20. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então o povo era curioso. Hoje em dia é assim ou não é? Não há nada novo, eu acho que só vamos receber as novidades. Tem moço, antes das redes sociais, principalmente, porque aí só tinha um jeito de propagar as novidades. Falando. O seu versículo 21 está em parênteses. Não, tá não. O meu está todo em parênteses. 21. Mas o parênteses não é nada, não. Quando é colchetes, é porque não estão os melhores escritos originais. Né? Pode ser um acréscimo, quando está em colchetes. Parênteses não é nada, não. Uai, sobre a arca. Uai, então talvez é porque foi um parênteses do autor mesmo. No caso, o Lucas fez um parênteses, mas tá por isso, entendeu? Não é o colchete que ficou em xeque, que a gente confere se estava mesmo ou não. Mas enfim, agora eu vou falar de figurar vocês do colchete também, que agora a gente vai dar tempo. Mas vamos lá, continuando. Cadê que a gente falou? Tá, agora Paulo vai iniciar o seu discurso. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuamente religiosos. Olha a sabedoria desse homem. Paulo não desce a lenha, não desce o cacete deles lá onde não. Senhores atenienses, com respeito, cordialidade. Trate as pessoas com respeito e cordialidade. Senhor, senhora, você e tal, vai que os senhores atenienses. E Paulo aqui, a gente viu que ele pregava para os judeus, né, até para os piedosos também, e para os gentios, para todas as classes. E lá o pessoal era de primeira. Apenas tinha a melhor escola da época, filosófica de tudo você pensar. Só que Paulo vinha muito atrás, né? Era Atenas, Alexandria e Tarso. Então, no que tange ao judaísmo, Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel, que era um dos principais rabinos da época. Então ele tinha respeito, tinha propriedade para falar, porque lá exercia qualquer coisa. E para falar com eles também, Paulo também não está muito atrás, que ele estudou em Tarso, a filosofia, ele tinha conhecimento disso. Então, não tem nenhum problema o cristão estar a par das últimas novidades, mas não ser curioso dos atenienses também demais, excesso. Mas estar atento à cultura, o que está acontecendo, guerra do Irã, por exemplo, Israel, está atento nisso, filosofias, os ensinos que estão falando por aí, as heresias estão soltando, a gente tem que estar atento a essas coisas. Paulo mostra que ele era atento. E ele fala assim: eu vejo que vocês têm tudo acentuadamente religiosos. Algumas traduções trazem idólatras. Está errado, tá? Confere que está idólatras. Algumas trazem idólatras, mas isso não é correto. Por quê? Porque Paulo muito provavelmente não ia fazer isso. Senhores, vocês são idólatras. Não, pelo amor de Deus, senhores, eu vejo que vocês são religiosos. Por quê? Até hoje, se você for lá, você vê isso. Em Atenas, tinha tanta imagem, mas tanta imagem, tanta escultura, tanto Deus, para tantos deuses, que um sátiro da época, né? Sátiro é uma crítica engraçada, ele fala que era mais fácil encontrar um Deus do que um ser humano. Tinha mais Deus que gente lá. Tinha tanta imagem, escultura, tanta coisa, que era mais fácil encontrar
sei lá, um estado de Poseidon, uma imagem de Atenas, ou de Hermes, do que achar o ser humano. E Atenas era muito populoso, mas tinha realmente, era uma característica. Paulo repara nisso, em justo ele chega, ele percebeu que estava muito forte. E ele disse: vocês conhecem o panteão grego, né? Zeus, Poseidon, Atenas, esses deuses aí, tá ligado? Vocês conhecem, vocês já assistem qualquer filme, eles retratam bem, e são esses deuses mesmos. Enfim. Então, eu vejo que vocês são religiosos. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Então, Paulo, vocês estão achando, vocês estão falando assim: que doutrina nova é essa que você anuncia? Explica pra gente. Pois esse Deus que vocês sem conhecer estão adorando também, é Ele que eu estou pregando para vocês, precisamente. Olha que altar é esse? Eles tinham tantos altares para tantos deuses, inclusive é igual, por exemplo, a igreja católica. Quem sabe aí qual é o dia de Todos os Santos? Quem sabe? O dia de Todos os Santos é perto do Halloween, porque Halloween é a festa de Todos os Santos. Halloween significa todo dia. É perto do Halloween. Por quê? Porque tem dia para um santo, tem dia para outro, mas existem só 365 dias no ano. Então, estava tendo muitos dias para muitos santos. Então, a gente vai criar então um dia para todos os santos. Então, eles fizeram isso aqui, os atenienses. Tantos deuses, falaram: cara, e se a gente vai esquecendo algum deus que existe, a gente não sabe. Então, na dúvida, para Deus não ficar irritado com a gente vai colocar aqui um altar a um deus que não é conhecido, mas ele existe, só não conheço ainda. Então, os atenienses, sabiamente, pensando no pensamento deles, claro, no pensamento deles pode ter um Deus que a gente conhece, então vamos colocar aqui. Porque por eles eram bem cabeça, colocaram ali. E Paulo aproveita disso. Paulo usa da cultura do conhecimento deles. Ele faz um elogio para a religiosidade deles, que é louvável, sim, até certo ponto, um certo nível de religiosidade. Lembrando que isso não salva ninguém, mas é louvável. Eu mesmo admiro a religiosidade, especialmente católicos. Eu vejo católicos como cara, pena que está muito errado algumas coisas que a pessoa acredita. Não adianta você orar para o santo, orar para Deus, fala com ele. Maria não vai te salvar, quem salva é Cristo, ponto. Mas assim, eu acho admirável a postura e a religiosidade. Eu tive Paulo, olha para mim e fala: cara, você é muito religioso, valorizo isso. Se fosse assim do lado de Deus, meu Deus, perfeito. E Paulo vem fazer isso. Esse Deus que vocês fizeram altar para eles, não conhecem, é um Deus que eu conheço. Eu estou pegando precisamente. Que Deus é esse então? Paulo vai falar aqui agora. Vamos ler aí. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor no céu, da terra, não habita em santuários feitos com mãos humanas, que lá tinha muito, nem é servido com mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra e a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, que lindo! 5 minutos, tá bem? Então, Paulo, resumindo aqui, vou fazer um comentário de um ponto que não posso já passar. Versículo 26. Paulo fala: olha, através de um só, Deus fez toda a raça humana. Isso não existe distinção de raça, acepção de pessoas, grego, ateniense, judeu, negro, branco, barro, amarelo, empuxado, não existe isso. Todos viemos de uma só raiz, a raiz Adão, viemos de Adão, todos nós. Então somos iguais, porque Deus fez todos nós a partir de um só homem. Então Paulo aqui rebate o preconceito que os judeus também tinham, mas o ateniense também tinha. O preconceito sempre existiu, infelizmente, meus amigos, sempre vai existir. Bom, no futebol a gente não vê aí, o cara mete gol no time, o próprio time do cara xinga o cara, pelo amor de Deus. E tem, pra você ser forte. E no Brasil,
É bem menos. Estou falando que não existe conceito do Brasil, pelo amor de Deus. É bem menos que nos Estados Unidos, não. Bem menos. O racismo é muito menor, é muito baixo. No Brasil, até as nossas pessoas de pele escura fazem brincadeiras sobre elas mesmas. É algo que a gente dá muita brincadeira e não tá nem aí, não importa. Mas lá fora não tem nada de engraçado. Né? E aqui também acontece. Preconceito sim existiu. Então Paulo fala, não existe isso. Somos um só. Deus fez todos nós a partir de um. E em Cristo somos todos nós. Então preconceito pode ter até lá fora, mas aqui dentro, no nosso corpo de Cristo, nós enquanto igreja, não somos assim. Nós somos diferentes. Cristão é diferente. Não somos preconceituosos. Não podemos sacar uma pessoa diferente pela cor da pele dela, ou pela condição financeira dela, porque ela manca, sei lá, pele, manca, ou do teu braço, porque fala, não. Então todo mundo igual. Que a nossa tendência pecaminosa é se tratar alguns com diferença. Então, continuando. É muito bonito, né? Pois nele, esse versículo 28. Vivemos, nos movemos e existimos. Cara, lindo demais. Os caras que eram filósofos gostaram disso. Paulo traz um negócio rebuscado, fino. De que Paulo tem tanta habilidade de falar com pessoas leigas que nem sabiam ler. Foi bem simples, que eles entendiam. E diante de filósofos também, ele, diante dos 30 principais de Atenas, filósofos de Atenas, o cara, abre e abre, os caras impressionados. E um se converte. Vamos continuar aqui, esse 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Que um deles, eu não me recordo agora qual, do estoicismo e do epicurismo, eles acreditavam no seguinte, é o epicurismo, né? Acho que é. Na busca pelo prazer. Então, por quê? Tinha até uma frase, inclusive, de Epicuro, que era assim, dá pra ele falar, que era assim, é tolice temer a morte. Ele fala isso, é tolice temer a morte. Acabou? Tá bom. Por que é tolice temer a morte? Porque quando eu estou vivo, frase de Epicuro, quando eu estou vivo, a morte não existe. E quando eu morro, eu não vejo nada, porque acabou a existência. Então é irracional, é algo irracional temer a morte. E Paulo fala, de modo nenhum, você tem que temer a morte. Porque um dia você vai morrer e todos nós estaremos diante desse Deus que vocês falam, Deus desconhecido, que você quer matar para ele. E ele há de julgar o mundo e você vai prestar conta. Então, a outra vertente até acreditava que existia ressurreição, mas não no corpo. Então Paulo, ele rebate os dois. Ele falou, de modo nenhum, isso está errado, está errado. Você tem que viver se preocupando sim com a morte. Com a vida após a morte. Porque um dia Deus vai julgar todos nós. E vocês estão inclusos também. Então se preocupe com a morte de vocês. Versículo 32 ao 34, finalizar. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns se escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mares. Então teve gente que creu, eu repito todo de cara, esses caras aqui acreditaram em algo fácil, de ver o agir de Deus realmente. O Espírito Santo falando através de Paulo, eles creram, cara. Então, incrível, prepara Paulo tinha para ministrar, e eles creram. Então, um dos principais ali da Europa, alguém que possivelmente gerenciava o Europa, creu, acreditou. Agora, quando fala da ressurreição, nisso, não falei, isso é Paulo para outro momento, depois nós debatemos sobre isso. Não é o foco aqui agora. E, versículo 33, a essa altura, Paulo, gente, seja sábio, saiba a hora de sair. Paulo foi, ouviu muito o que eles tinham a dizer, com certeza, falou, pegou, conseguiu debater ali, papo, chegou ele e falou, basta. Não é para muitos falar que será ouvido, basta. Então tem horas que você sabe a hora de parar de falar. A discussão só encerra quando um para de falar, pelo menos. Vai falar em casa, o rabo traz pernas, sai e faz isso. Paulo saiu de você, calou. Quem há de converter, converterá. Todo mundo ouviu, nos converter, inclusive. Não insista. Não dê muito bolo de vaca, fica batendo a cabeça se você viu que não quer aceitar.
né? Não Então, depende do nosso corpo. Não depende do nosso corpo, não depende do sagrado as coisas, cara. não dê pena aos porcos, exatamente. Então você não vai dar pena aos porcos. Não deve sarar aos cães, realmente. Então a gente tem que entender isso também, saber a hora certa de tirar o time de campo, de recuar, de retrancar. Falava só Marcos, mas é isso aí mesmo, faz parte. E tem que saber o momento de recuar, mas que Deus nos abençoe. E a gente tem muitas lições aprendidas aqui nesse texto, né? Observe a cultura, cuidado com falsos ensinos, examine as escrituras, fuja sempre que possível, tanto digo da morte como da discussão, como Paulo fez, mas não perca a oportunidade de falar de Cristo em qualquer situação. Amém?